Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que você esteja muitíssimo bem para a gente começar mais uma aula, né? Mais um momento aqui juntos. E antes de mais nada, vamos orar, não é verdade, galera? Vamos pedir a presença de Deus aqui. Senão, de nada adianta, o pastor está aqui falando, nada adianta, né? A gente está tendo a nossa aula sobre ensino religioso se a gente não pedir a presença de Deus em primeiro lugar. Então vamos juntos orar? Santo e bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor está aqui presente conosco. A tua palavra nos diz, Pai, que aonde dois ou mais estão unidos em teu nome, ali também o Senhor estará. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada aluno, o Senhor tem nos dado a capacidade de estarmos aqui a cada dia se superando, a cada dia, Pai, a gente aprendendo mais. E eu te peço também que nessa aula de hoje não seja diferente. Que o Senhor esteja conosco, nos dando capacidade de aprendermos sobre esse conteúdo, também com esses alunos, nesse dia deles que eles estão enfrentando, que eles possam vencerem todas os seus desafios, que eles possam conquistar todas as suas conquistas nessa semana. Eu te peço isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, galera. Quero compartilhar com vocês a nossa aulinha. Então, tá colocando aqui, ó, o nosso PowerPoint, tá certo? E hoje vamos falar sobre discipulado. Discipulado é o nosso tema de hoje. Para você que está aí na sua poltrona, se segure porque lá vem assunto bom, hein? Discipulado é um assunto muito legal. Por quê? Porque Jesus é quem popularizou esse assunto. Mas você sabia que já teve outros exemplos também no nosso meio, no meio da nossa sociedade, sobre discipulado? É verdade. Por exemplo, ó, deixa eu te definir em primeiro lugar o que é o discipulado, tá certo? O discipulado, gente, é aquele, ou seja, o discípulo, certo? Ele é aquele que segue o seu mestre. E dessa forma vai aprendendo com ele e com o tempo ele vai imitando o seu exemplo, ou seja, imitando o seu jeito de agir. Vou te dar um exemplo muito prático que a gente vivencia na nossa escola. Você já viu que em algumas salas de aula existem duas professoras? Uma professora é a professora regente, não é isso? E a outra professora é a professora auxiliar. O que está acontecendo ali naquela sala de aula? Está acontecendo um processo de discipulado, ou seja, a professora que tem mais experiência está aos poucos, com o seu modo de agir, com o seu modo de ensinar, com o seu modo de interpretar os alunos e conseguir ajudar eles nas suas dificuldades e tudo mais ali dentro de sala de aula, ela está aos poucos com as suas atitudes ensinando também a professora que é a professora auxiliar. Por quê? Porque além da professora auxiliar, como o nome já diz, estar ali para ajudar, para somar, para ser bênção naquela sala de aula também, para termos duas professoras formadas ali dentro, além disso tudo estar acontecendo, também está acontecendo o processo discipulado, ou seja, a professora que tem mais experiência, a professora que sabe mais, que já está ali há mais anos, que é a professora regente, ela está então ensinando pouco a pouco com o seu modo de agir, com o seu modo de falar com os alunos, com o seu modo de expressar o conteúdo na sala de aula para a professora que está recém-chegada. Um outro exemplo é o nosso caso ali da pastoral. Vocês têm o pastor Mateus, que é um pastor que está ali há muito tempo, né? Um pastor que já está ali há muitos anos, já sabe muita coisa. E eu estou chegando agora, ou seja, eu estou em processo de discipulado, estou em processo de aprendizado, estou aprendendo aos poucos, observando como é que se faz, aprendendo a fazer junto, imitando as coisas que já são feitas com muita qualidade. Então, isso é discipulado. É quando você olha o teu próximo, você fala, nossa, ele faz muito bem isso, né? Eu quero fazer como ele. Agora, você já deve ter ouvido a palavra pupilo, não é verdade? E se você tem a sua professora de artes, pergunte a ela quantos pupilos já existiram. Sabe o que era pupilo? Pupilo era uma palavra chique para descrever discípulo também.
Isso acontecia muito no mundo das artes, ou seja, aquela galera que pintava muito, né? Eles normalmente tinham alguns pupilos, ou seja, alguns discípulos que também o seguiam, ou seja, observavam o que ele fazia para fazer igual, para poder copiar um pouquinho, para poder aprender com aquela experiência toda, para poder se desenvolver e conseguir produzir também. Portanto, todo artista tinha ali seus pupilos, aqueles que observavam como ele pintava, como ele fazia as coisas, para também, com o tempo, eles irem aprendendo e fazendo tão bem quanto ele. Um outro exemplo aí para vocês, ó, gente, foi o de Jesus Cristo. Jesus ele teve 12 discípulos, galera, que observaram por 3 anos e meio tudo que Jesus fazia, o que ele deixava de fazer, aquilo que ele dizia, aquilo que ele deixava de dizer, né? Ou seja, o método que Jesus usava para falar de Deus, a maneira como ele se aproximava das pessoas, a maneira como ele conquistava a confiança das pessoas e o coração delas, tudo isso foi sendo observado por aqueles discípulos por 3 anos e meio. E esse, galera, é o método mais eficiente do universo. Por quê? Porque foi o único método que Jesus escolheu para ensinar. E ele foi tão eficiente que esses 12 discípulos foram discipulados. Eles não só aprenderam com Cristo, mas eles se tornaram cópias de Jesus. Eles se tornaram cópias de Cristo. E por onde eles passaram depois que Jesus já tinha ido embora, já tinha voltado para o céu, eles deixaram a marca de Cristo nas pessoas. E é por isso que surgiram então os cristãos. E os cristãos, na verdade, são uma continuação desse discipulado, galera. Então, se você é cristão, saiba, você está em processo de discipulado pelo seu pastor ou por alguém que você acompanha. Por quê? Porque você vai vendo aquela pessoa sendo tão cristã, né, pregando a palavra, você fala, nossa, eu quero fazer igual. E é quando você começa a se permitir a fazer igual ela faz, você começa a falar, nossa, é tão bom, na verdade, sermos uma cópia de Cristo, porque cada cristão, na verdade, é uma pequena cópia de Jesus Cristo. E assim nós vamos dando um Ctrl+C, Ctrl+V eterno para que o mundo todo seja evangelizado. Saca só essa. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Era esse o dilema, era essa a meta, era esse o lema que o discípulo Paulo ele tinha. Ou seja, gente, me imitem por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. Então, se você é um cristão, meu querido, saiba, pessoas estarão te observando para te imitar. Portanto, pense aí, você tem dado o exemplo correto? E eu queria te explicar um pouquinho do que são os Talmidim. Talmidim, galera, era um termo que existia antigamente para os meninos de Israel. Deixa eu te explicar um pouquinho aqui, bem assim, resumidamente. Os meninos de Israel, eles começavam a estudar, tá certo? A Torá, ou seja, a Bíblia, desde os 6 anos de idade. Aos 10 anos de idade, gente, eles já sabiam isso de cor, olha só. E, a partir daí, muitos deles voltavam para suas casas para ganhar outras sabedorias, né? Para terem outros ofícios, como aprender as coisas de casa. E os que se destacavam, eles continuavam ali aprendendo com quem? Com o seu rabino. O rabino era como se fosse o professor deles, o discípulo deles, que discipulava eles. Ou seja, que os adotava, entre aspas, né? Que pegava eles para ficar juntinho dele, para ir ensinando aos poucos. E eles eram chamados de Talmidim, sabe por quê? Porque todo discípulo se cobre com a poeira dos pés de seu mestre, ou seja, com a poeira dos pés de seu rabino. Então, olha que profundo, né? Na época existia muita questão de eles andarem descalços e andarem em terrenos em que havia muita poeira. Então, se você seguia um líder, um mestre, normalmente esse líder ele ia na sua frente, te mostrando o caminho. E por onde ele passava, subia uma poeira, na verdade, daquele caminho que ele estava fazendo. E aí, então, o Talmidim é reconhecido como tal, por quê? Porque a poeira do seu líder, ela se encontrava nas suas vestes, ou seja, ele chegava em casa sujo da poeira, ou seja, das pegadas do seu mestre. E assim é o discipulado, meu querido. O discipulado é esse dom maravilhoso de Deus, de capacitar alguns para poderem cuidar de outros. E, na verdade, todo cristão deve aprender com o seu líder, porque a nossa função nesse mundo é nós liderarmos outras pessoas. Tá certo? Fique com essa informação no dia de hoje. Deus te abençoe muito. Até a próxima, galera.